Hoje vamos explorar um país fascinante, cheio de cultura, história e curiosidades únicas: o Nepal. Este pequeno país no coração do Himalaia tem muito mais a oferecer do que apenas o Monte Everest e os templos antigos. Se você acha que conhece tudo sobre o Nepal, prepare-se para ser surpreendido. Desde festivais inusitados e tradições peculiares até a relação especial com a maconha, o Nepal é um verdadeiro tesouro de curiosidades. Então pegue sua mochila, coloque suas botas de trekking, mesmo que seja só para assistir no sofá, e venha descobrir 25 curiosidades incríveis sobre o Nepal que vão te fazer rir, se espantar e, claro, querer fazer as malas. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Não custa nada e assim você apoia o canal a continuar trazendo conteúdos incríveis como este. Bora lá! Vamos começar com o Gai Jatra, um festival único no mundo. Celebrado em homenagem aos mortos, esse festival transforma tristeza em alegria. As famílias que perderam entes queridos no ano anterior desfilam pelas ruas da capital Katmandu com vacas, ou crianças vestidas como vacas, porque, segundo a crença, isso ajuda as almas a encontrarem seu caminho para o céu. E não para por aí. A festa é cheia de sátira e comédia. Artistas de rua e comediantes fazem apresentações teatrais que satirizam a sociedade, a política e até a religião. Imagina um carnaval onde, em vez de samba, todo mundo faz stand-up comedy ao ar livre. O objetivo? Fazer as pessoas rirem em meio à dor, transformando a tristeza em uma celebração de vida e resiliência. É uma mistura de respeito pelos mortos com a capacidade de rir da própria desgraça. Nada melhor que um bom humor para lidar com as tristezas da vida, não é mesmo? Mas falando em costumes únicos, você sabia que no Nepal é melhor manter as mãos no bolso? Se você é daqueles que adoram um abraço ou um toque no ombro, saiba que no Nepal é melhor manter as mãos longe das outras pessoas. O contato físico, especialmente entre homens e mulheres que não são parentes próximos, é altamente desencorajado. Até mesmo um simples toque pode ser considerado desrespeitoso. Então, nada de tapinhas nas costas ou beijinhos no rosto. Mantenha as mãos no bolso e evite mal-entendidos. Essa aversão ao contato físico não é apenas uma questão de etiqueta, mas também um reflexo das profundas raízes culturais e religiosas do país. O respeito à privacidade e ao espaço pessoal é essencial. Nas escolas, por exemplo, é comum ver alunos cumprimentando professores com um simples namastê, uma saudação feita com as mãos juntas e uma leve inclinação da cabeça, em vez de apertos de mão. Esse respeito também se aplica dentro das casas, onde os sapatos são deixados do lado de fora, e tocar na cabeça de alguém é considerado extremamente desrespeitoso, pois a cabeça é vista como a parte mais sagrada do corpo. Então, quando estiver no Nepal, lembre-se, às vezes, a melhor maneira de mostrar respeito é mantendo uma certa distância. E já que falamos em respeito, há um animal no Nepal que recebe mais respeito do que qualquer um. No Nepal, as vacas não são apenas animais de fazenda. Elas são literalmente sagradas. O respeito e a veneração pelas vacas estão profundamente enraizados na cultura hindu, predominante no país. De acordo com a religião, as vacas são consideradas um símbolo de riqueza, força e abundância. Isso significa que maltratar uma vaca é um grande tabu e, na verdade, é contra a lei. Se você machucar uma vaca, pode enfrentar sérias consequências legais. As vacas vagam livremente pelas ruas e ninguém se atreve a perturbá-las. Elas são tratadas com o mesmo respeito que membros da família. E não é raro ver vacas sendo alimentadas e adornadas com guirlandas de flores durante festivais.
O festival Gai Jatra, que já mostramos, também inclui a celebração das vacas como mensageiras divinas. Além disso, matar uma vaca é estritamente proibido e a carne de vaca é um tabu absoluto na culinária nepalesa. Em vez disso, o leite e os produtos lácteos são amplamente consumidos e valorizados. Então, da próxima vez que você visitar o Nepal, lembre-se de que essas gentis criaturas de olhos grandes têm um status especial e são tratadas como verdadeiras celebridades. Tudo bem que as vacas simbolizam força, mas quem realmente faz força nesse país são os protagonistas da nossa próxima curiosidade. Os porters nepaleses são verdadeiros heróis das trilhas do Himalaia. Estes carregadores são famosos por suas incríveis força e resistência, transportando cargas pesadas por longas distâncias em altitudes extremas. Imagine carregar 30, 40 ou até 50 quilos nas costas, atravessando terrenos acidentados e subindo montanhas íngremes. Tudo isso com um sorriso no rosto. Eles são essenciais para as expedições de trekking e montanhismo, ajudando turistas e aventureiros a alcançarem seus destinos. A maioria dos porters vem de regiões rurais e montanhosas, onde a habilidade de carregar cargas pesadas é uma parte normal da vida cotidiana. Apesar do trabalho árduo, os carregadores geralmente recebem um pagamento modesto e muitos dependem dessa renda para sustentar suas famílias. Há esforços contínuos para melhorar as condições de trabalho e garantir que esses trabalhadores recebam um pagamento justo e tenham acesso a equipamentos adequados. Em reconhecimento à sua importância, alguns trekkers fazem questão de dar gorjetas generosas e expressar sua gratidão. Agora vamos descer das montanhas e entender um pouco mais a estrutura social do Nepal. O sistema de castas no Nepal é uma herança cultural que tem raízes profundas e complexas. Influenciado principalmente pelo hinduísmo, esse sistema estratifica a sociedade em diferentes níveis sociais, determinando o status e as oportunidades de cada indivíduo. As principais castas incluem os Brahmins, que são os sacerdotes e acadêmicos, os Kshatriyas, geralmente guerreiros e governantes, os Vaishyas, que se dedicam ao comércio, e os Sudras, que são os operários e serventes. Além dessas, existem muitas subcastas e grupos étnicos com suas próprias hierarquias. Embora a Constituição nepalesa tenha abolido oficialmente a discriminação baseada em castas, na prática, essas divisões ainda influenciam a vida social e econômica de muitas pessoas. As oportunidades de educação, emprego e casamento ainda são, em muitos casos, influenciadas pela casta. Movimentos de reforma e organizações de direitos humanos trabalham continuamente para erradicar a discriminação e promover a igualdade. Em algumas áreas urbanas, a influência do sistema de castas está diminuindo, mas nas áreas rurais, onde a tradição é mais forte, ainda é uma parte significativa da vida cotidiana. E depois de entender um pouco sobre a estrutura social, que tal conhecer o prato que une todas essas castas e classes sociais? Dal bhat é muito mais do que apenas um prato típico do Nepal. É a base da dieta nepalesa e uma verdadeira instituição culinária. Este prato simples, mas nutritivo, consiste em lentilhas chamadas de dal, servidas com arroz ou bá, acompanhados de uma variedade de acompanhamentos que podem incluir vegetais, curry de carne ou peixe, picles e iogurte. O dal bhat é consumido 2 vezes ao dia pela maioria dos nepaleses, tornando-se a espinha dorsal de sua alimentação diária. O segredo do dal bhat está em sua versatilidade e valor nutricional.
As lentilhas são ricas em proteínas, enquanto o arroz fornece carboidratos necessários para a energia. Os acompanhamentos variam conforme a estação e a disponibilidade de ingredientes, garantindo uma refeição balanceada. Em muitas regiões, a preparação e o consumo de dal bhat são cercados de rituais familiares, onde todos se reúnem para compartilhar a refeição. Os turistas que experimentam dal bhat frequentemente se surpreendem com sua simplicidade e sabor. É um prato que reflete a alma do Nepal, simples, nutritivo e cheio de sabor. Então, se você visitar o Nepal, não deixe de provar o autêntico dal bhat e entender por que ele é tão amado pelos nepaleses. E falando em comida, você sabia que existe uma regra bem rigorosa sobre compartilhar alimentos no Nepal? No Nepal, compartilhar é uma virtude, mas quando se trata de comida e talheres, há regras muito específicas. Nunca, jamais compartilhe comida que já tenha mordido ou talheres que você tenha usado. Este costume está ligado à prática de manter a pureza e a higiene durante as refeições. Cada pessoa tem seu próprio prato e talheres, e a ideia de juto, que significa impureza, é levada muito a sério. Se você morder um pedaço de comida e oferecê-lo a outra pessoa, isso é considerado extremamente desrespeitoso. Da mesma forma, usar os mesmos talheres para provar algo e depois colocá-los de volta na comida compartilhada pode gerar um grande problema. Essa prática é tão enraizada que você verá até mesmo em celebrações e festas, onde grandes refeições são servidas. Cada pessoa ainda mantém seus próprios utensílios. Essa regra se estende ao servir bebidas também. E você, acha normal compartilhar talheres e comidas já provadas? Conta pra gente aí nos comentários. E por falar em costumes diferentes, aqui vai uma curiosidade que pode confundir quem visita o Nepal. Ao contrário da maioria dos países ocidentais, onde o fim de semana é sábado e domingo, no Nepal, o sábado é o único dia de folga oficial. Sim, você ouviu direito. Domingo é dia útil e todos vão trabalhar como se fosse uma segunda-feira normal. Isso significa que o país inteiro se ajusta para fazer todas as atividades de lazer e descanso em apenas um dia. Imagine a correria! Bancos, escolas e a maioria dos estabelecimentos comerciais fecham suas portas no sábado e a cidade fica calma, quase deserta. No domingo, tudo volta ao normal e a rotina agitada recomeça. Essa diferença no calendário pode ser um pouco confusa para os visitantes, mas também é uma oportunidade única de vivenciar um ritmo de vida diferente. Então, se você estiver planejando alguma atividade importante, lembre-se de que sábado é o dia de descanso e domingo é dia de trabalho. Falando em calendário, você sabia que o Nepal vive em um ano diferente do nosso? Isso mesmo! O Nepal usa o calendário Bikram Sambat, que é aproximadamente 57 anos e 8 meses à frente do calendário gregoriano que usamos. Então, enquanto estamos no ano 2024, o Nepal está no ano 2081. Este calendário, amplamente utilizado para festividades e eventos religiosos, segue um sistema lunisolar, o que significa que os meses e anos são calculados com base em ciclos da Lua e do Sol. O Ano Novo Nepalês, conhecido como Navavarsha, é celebrado em meados de abril, marcando o início do novo ano no calendário Bikram Sambat. É uma ocasião festiva com desfiles, música, dança e muitos rituais religiosos. Além do calendário Bikram Sambat, o Nepal também observa o calendário budista e alguns outros calendários regionais, o que torna a contagem do tempo uma verdadeira tapeçaria cultural. Então, se você visitar o Nepal, prepare-se para uma pequena viagem no tempo e aproveite para celebrar o Ano Novo 2 vezes no mesmo ano. Agora que estamos sintonizados com o tempo do Nepal,
vamos falar de um símbolo nacional bem peculiar. A bandeira do Nepal é única no mundo. Não é um retângulo ou quadrado, mas sim composta por dois triângulos sobrepostos, formando uma figura que se destaca entre todas as outras bandeiras nacionais. Esses dois triângulos representam os Himalaias e simbolizam as duas principais religiões do país, o hinduísmo e o budismo. As cores da bandeira, vermelho com bordas azuis, também têm significados profundos. O vermelho simboliza a bravura e a vitória, enquanto o azul representa a paz e a harmonia. Os símbolos no interior dos triângulos, o Sol e a Lua, representam a esperança de que o Nepal dure tanto tempo quanto esses corpos celestes. Criada em sua forma atual em 1962, a bandeira é um reflexo da identidade e da história do Nepal. Se você quiser desenhar a bandeira do Nepal, prepare-se para uma pequena aula de geometria, pois sua forma única requer um pouco mais de habilidade do que simplesmente desenhar um retângulo. Agora que conhecemos a bandeira única do Nepal, vamos falar sobre uma das tradições mais fascinantes e místicas do país, as Kumaris. No Nepal, algumas meninas são veneradas como deusas vivas, conhecidas como Kumaris. Essas meninas, geralmente escolhidas entre famílias budistas Newar, são consideradas encarnações da deusa Taleju, até atingirem a puberdade. O processo de seleção é rigoroso e inclui diversas provas para assegurar que a menina possui as características físicas e espirituais necessárias. Uma vez escolhida, a Kumari vive em um palácio chamado Kumari Ghar, em Katmandu, e participa de várias cerimônias e festivais, onde é adorada pelos devotos que acreditam que ela possui poderes de cura e bênçãos. No entanto, a vida de uma Kumari não é fácil. Ela deve viver uma vida isolada, longe da família e amigos, e seguir estritas normas de comportamento. Quando a Kumari atinge a puberdade, ela retorna à vida normal e outra menina é escolhida para tomar seu lugar. A tradição das Kumaris é um fascinante exemplo de como a espiritualidade e a cultura estão entrelaçadas no Nepal, criando uma prática que é única no mundo. E por falar em costumes e tradições, no Nepal há uma regra de etiqueta que você deve sempre lembrar: os pés são considerados impuros. No Nepal, os pés são considerados a parte mais impura do corpo, enquanto a cabeça é a mais sagrada. Portanto, é extremamente desrespeitoso tocar alguém com os pés ou apontar os pés para uma pessoa ou um objeto sagrado. Se, acidentalmente, seus pés tocarem alguém, é educado pedir desculpas imediatamente. Essa regra se aplica também quando se está sentado. Evite mostrar as solas dos pés para outras pessoas. Em templos e locais sagrados, é crucial seguir essas normas de respeito. Além disso, sempre retire os sapatos antes de entrar em uma casa ou em um templo. Uma prática comum em muitas culturas asiáticas, mas no Nepal é seguida à risca. Essa tradição reflete o profundo respeito pelos outros e pela espiritualidade, demonstrando a importância de se comportar com humildade e consideração em todas as interações. E falando em interações cotidianas, vamos abordar um desafio bem prático da vida no Nepal: a falta de energia, água e internet. Um dos maiores desafios que os nepaleses enfrentam no dia a dia é a falta de infraestrutura básica. A interrupção de energia elétrica é um problema comum, especialmente durante a estação seca, quando a geração de energia por meio de hidrelétricas é reduzida. Muitas famílias e negócios dependem de geradores e baterias para manter as luzes acesas. A água potável também é um recurso escasso em várias partes do país. Em áreas urbanas, como Katmandu, é comum ver tanques de água sendo entregues às residências, porque o abastecimento público é insuficiente. A internet, por sua vez, é notoriamente lenta e instável, dificultando o acesso à informação e à comunicação eficiente.
Apesar desses desafios, os nepaleses demonstram uma resiliência admirável, encontrando maneiras criativas de lidar com essas limitações e mantendo um espírito comunitário forte. Para os turistas, é um lembrete de apreciar as comodidades que muitas vezes tomamos por garantidas e de ter paciência e adaptabilidade ao explorar esse belo país. Depois de enfrentar esses desafios diários, é natural querer um pouco de diversão. E no Nepal, uma das formas de se divertir é praticando o esporte mais popular do país. Surpreendentemente, o vôlei é o esporte mais popular no Nepal. Enquanto o futebol e o cricket são os reis dos esportes em muitos países asiáticos, no Nepal, o vôlei ocupa um lugar especial no coração das pessoas. Você encontrará quadras de vôlei improvisadas em vilas remotas, escolas e parques urbanos, com jovens e adultos jogando animadamente. Esse esporte ganhou popularidade devido à sua simplicidade e ao fato de não requerer equipamentos caros ou instalações sofisticadas. Jogos e torneios locais são comuns e atraem grandes multidões, criando um ambiente vibrante de camaradagem e competição saudável. O governo e várias organizações não governamentais também promovem o vôlei como uma forma de unir comunidades e incentivar a atividade física. Para os nepaleses, o vôlei é mais do que um jogo, é uma maneira de celebrar a vida, fortalecer laços sociais e manter a saúde e o bem-estar. E já que estamos falando de celebração e tradição, vamos explorar a relação histórica do Nepal com a maconha. O Nepal tem uma longa e complexa relação com a maconha. Até a década de 1970, o uso e a venda de marihuana eram legais no país, atraindo hippies de todo o mundo que buscavam um lugar para desfrutar livremente da planta. Katmandu, em particular, tornou-se um ponto de encontro popular para os chamados Flower Children. No entanto, sob pressão internacional, especialmente dos Estados Unidos, o governo nepalês proibiu a maconha em 1973. Hoje, embora ilegal, a maconha cresce abundantemente nas áreas rurais e é usada tradicionalmente por algumas comunidades, especialmente durante festivais como o Mahashivaratri, onde os devotos de Shiva o consomem como parte dos rituais. A aplicação das leis contra a maconha é bastante relaxada e o uso pessoal raramente leva a problemas legais graves. Recentemente, houve discussões sobre a possibilidade de legalizar a maconha novamente, principalmente para uso medicinal, como uma fonte potencial de receita econômica. Para muitos nepaleses, a maconha continua sendo uma parte do patrimônio cultural e espiritual do país. Agora, voltando a falar de esportes, vamos descobrir um esporte inusitado praticado no Nepal: o polo com elefantes. O polo com elefantes é um esporte verdadeiramente único que você só encontrará em lugares como o Nepal. Esta atividade exótica é jogada anualmente durante o World Elephant Polo Championship, realizado no Terai, na região sul do Nepal. O jogo segue as regras básicas do polo tradicional, mas com uma diferença gigantesca. Em vez de cavalos, os jogadores montam elefantes. Imagine a cena: elefantes majestosos correndo pelo campo, enquanto os jogadores tentam marcar gols usando longos bastões. Este evento não é apenas uma competição esportiva, mas também uma oportunidade para destacar a importância da conservação dos elefantes e promover o turismo sustentável na região. Os elefantes utilizados no jogo são tratados com grande respeito e cuidado, e o evento ajuda a arrecadar fundos para iniciativas de proteção desses magníficos animais. Participar ou assistir a um jogo de polo com elefantes é uma experiência inesquecível que combina esporte, tradição e uma causa nobre. Falando em força e bravura, é impossível não mencionar os famosos guardas Gurkhas do Nepal. Os Gurkhas são famosos por sua bravura, lealdade e habilidades de combate.
Originários do Nepal, esses soldados têm servido em várias forças armadas ao redor do mundo, especialmente no exército britânico desde o início do século XIX. A história dos Gurkhas começou durante a Guerra Anglo-Nepalesa, quando os britânicos ficaram tão impressionados com suas habilidades que decidiram recrutá-los. O lema dos Gurkhas, melhor morrer do que ser um covarde, reflete seu espírito indomável. Eles são conhecidos pelo uso do kukri, uma faca curva tradicional que se tornou um símbolo de sua identidade. Os Gurkhas participaram de muitos conflitos importantes, incluindo as duas guerras mundiais, e continuam a ser uma parte vital das Forças Armadas britânicas e indianas. O legado dos Gurkhas é celebrado em um museu e monumentos no Nepal, e em outros países eles continuam a inspirar respeito e admiração em todo o mundo. Agora que falamos sobre bravura, vamos explorar um lugar sagrado, que é o berço de uma das figuras mais importantes da história espiritual, Buda. Lumbini, no Nepal, é reverenciado como o local de nascimento de Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda. Este sítio sagrado atrai peregrinos budistas de todo o mundo que vêm para prestar homenagem e meditar nos mesmos terrenos onde Buda nasceu em 563 a.C. O complexo de Lumbini é patrimônio mundial da Unesco e inclui uma série de templos, mosteiros e monumentos construídos por diferentes países budistas ao longo dos séculos. O templo Mayadevi, que marca o local exato do nascimento de Buda, é o coração espiritual de Lumbini. Perto dali, o pilar de Ashoka, erguido pelo imperador indiano Ashoka no século III a.C., atesta a importância histórica e religiosa do local. A tranquilidade e a espiritualidade de Lumbini oferecem um ambiente ideal para reflexão e prática espiritual. Para qualquer um interessado na vida e nos ensinamentos de Buda, uma visita a Lumbini é uma experiência profundamente inspiradora. E enquanto exploramos a espiritualidade do Nepal, não podemos esquecer de suas incríveis paisagens naturais. O Nepal possui o terceiro maior depósito de gelo e neve do mundo, ficando atrás apenas da Antártida e do Ártico. Os glaciares do Himalaia são uma fonte vital de água para milhões de pessoas na Ásia, alimentando alguns dos maiores rios do continente, como o Ganges, o Brahmaputra e o Indus. Estes glaciares não apenas sustentam a vida, mas também são essenciais para a agricultura, a geração de energia hidrelétrica e o abastecimento de água potável. As mudanças climáticas e o aquecimento global representam uma ameaça significativa a esses glaciares, com o risco de derretimento acelerado, que pode levar a inundações e escassez de água no futuro. Pesquisadores e ambientalistas estão trabalhando arduamente para monitorar e mitigar os efeitos das mudanças climáticas na região. Além de sua importância prática, os glaciares do Himalaia oferecem vistas deslumbrantes, que são um destino popular para trekkers e montanhistas de todo o mundo. E já que estamos falando de mistérios gelados, quem poderia esquecer o lendário Yeti? O Yeti, também conhecido como Abominável Homem das Neves, é uma criatura lendária que supostamente habita as regiões montanhosas do Himalaia. Histórias sobre o Yeti são comuns no folclore local e têm fascinado aventureiros, cientistas e curiosos por gerações. As descrições do Yeti variam, mas geralmente ele é retratado como uma figura grande, peluda e bípede, semelhante ao pé grande das lendas norte-americanas. Muitos montanhistas, incluindo alguns escaladores do Everest, relataram avistamentos de pegadas gigantes na neve que acreditam pertencer ao Yeti. Embora não haja evidências científicas concretas que comprovem a existência do Yeti, a lenda continua a ser uma parte importante da cultura e do turismo no Nepal. Museus e lojas de souvenirs vendem réplicas de pegadas e outros itens relacionados ao Yeti, atraindo visitantes curiosos de todo o mundo. Seja mito ou realidade, o Yeti certamente contribui para o encanto misterioso do Himalaia.
E falando em mistérios e maravilhas, o Nepal abriga vários patrimônios mundiais da Unesco que valem a pena conhecer. O Nepal é rico em patrimônios mundiais da Unesco, refletindo sua herança cultural e natural. Entre os mais notáveis estão os complexos de templos e palácios no Vale de Katmandu, que incluem a Praça Durbar, em Katmandu, Patan e Bhaktapur. Esses locais são famosos por sua arquitetura niwar, intricados trabalhos em madeira e metal e impressionantes esculturas. Outro importante patrimônio é o Parque Nacional de Chitwan, uma área protegida que abriga uma biodiversidade incrível, incluindo rinocerontes de um chifre, tigres de Bengala e elefantes asiáticos. O Parque Nacional de Sagarmatha, onde se encontra o Monte Everest, também é um patrimônio mundial e oferece vistas deslumbrantes das montanhas e uma rica fauna e flora. Lumbini, o local de nascimento de Buda, é um dos sítios espirituais mais importantes do mundo e atrai peregrinos de várias partes do globo. Estes locais são testemunhos da rica história, cultura e biodiversidade do Nepal, e visitar esses patrimônios oferece uma visão profunda das múltiplas facetas deste país fascinante. E falando em história e independência, você sabia que o Nepal é um dos poucos países que nunca foi colonizado? O Nepal tem a distinta honra de nunca ter sido colonizado por potências estrangeiras, o que significa que não possui um dia da independência. Ao contrário de muitos de seus vizinhos que passaram por períodos de colonização, o Nepal manteve sua soberania ao longo da história, resistindo a várias tentativas de invasão. A posição geográfica do Nepal, protegida pelas montanhas do Himalaia, e a habilidade diplomática de seus líderes ajudaram a preservar sua independência. Como resultado, o Nepal tem uma rica história de monarquia e agora de república, sem a marca da colonização. A ausência de um dia da independência é uma fonte de orgulho para os nepaleses, que valorizam profundamente sua autonomia e herança cultural. E falando em alturas e orgulho nacional, o Nepal é muitas vezes chamado de Teto do Mundo. O Nepal é frequentemente chamado de Teto do Mundo devido à sua localização nas imponentes montanhas do Himalaia, que incluem 8 das 14 montanhas mais altas do mundo, incluindo o Monte Everest, a mais alta de todas. Este apelido não é apenas uma referência à sua elevação geográfica, mas também ao seu status espiritual e cultural. As montanhas do Nepal atraem aventureiros, escaladores e turistas de todo o mundo, ansiosos para desafiar suas alturas e explorar suas belezas naturais. Além disso, a região do Himalaia tem um significado espiritual profundo, sendo um local de meditação e peregrinação para muitos. Para os nepaleses, essas montanhas são muito mais do que apenas paisagens, elas são parte integrante de sua identidade e cultura. O título de Teto do Mundo é, portanto, um testemunho do lugar especial que o Nepal ocupa no coração de todos que têm a sorte de conhecer suas majestosas alturas. Enquanto exploramos as alturas e profundezas culturais, não podemos esquecer a incrível diversidade étnica e linguística do Nepal. O Nepal é um verdadeiro mosaico de culturas, abrigando mais de 80 grupos étnicos distintos e 123 idiomas diferentes. Esta diversidade é um reflexo da rica construção cultural e histórica do país. Cada grupo étnico possui suas próprias tradições, festivais, trajes e dialetos, contribuindo para a vibrante vida cultural do Nepal. Entre os grupos mais conhecidos estão os Sherpas, famosos por suas habilidades como guias de montanha, os Newars, conhecidos por sua arte e arquitetura, e os Tharus, com suas danças folclóricas únicas. O idioma oficial do Nepal é o Nepali, mas várias outras línguas, como Maithili, Bhojpuri e Tharu, são amplamente faladas. A coexistência pacífica dessa diversidade étnica e linguística é um dos maiores trunfos do Nepal, enriquecendo a experiência cultural tanto para os residentes quanto para os visitantes.
Participar de festivais locais ou explorar diferentes regiões do país oferece uma oportunidade única de mergulhar na diversidade cultural e apreciar a riqueza do patrimônio nepalesa. E falando em cultura e tradição, não podemos esquecer dos yaks, que são uma parte icônica da vida nas montanhas do Nepal. Os yaks são animais robustos e resistentes, fundamentais para a vida nas altas altitudes do Himalaia. Estes bovinos de pelo longo são perfeitamente adaptados ao ambiente frio e rarefeito das montanhas, onde desempenham um papel crucial na subsistência das comunidades locais. Os yaks são usados principalmente como animais de carga, transportando alimentos, lenha e outros suprimentos através dos terrenos acidentados. Além disso, eles fornecem leite, carne e lã, que são essenciais para a alimentação e vestuário dos habitantes das montanhas. O leite de yak é utilizado para fazer queijo e manteiga, produtos altamente valorizados na dieta local. Os yaks também têm um papel cultural importante, aparecendo em festivais e cerimônias tradicionais. Nas regiões do Everest e do Annapurna, você verá muitos yaks carregando cargas pesadas e pastando serenamente nas encostas das montanhas. Eles são verdadeiros símbolos da resistência e da vida nas alturas, representando a conexão profunda entre os nepaleses e suas majestosas montanhas. E aí, gostou de conhecer mais sobre o fascinante Nepal? Conta pra gente aí nos comentários o que você achou dessa viagem incrível. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura. Namastê!